E eu venho aqui hoje porque tenho escutado muito aqui no plenário da Câmara dos Deputados a história da gastança do governo federal. Chegou a hora de nós demonstrarmos o que é que na realidade aconteceu de 24 para 25, de 23 para 25. Para que não reine no plenário da Câmara dos Deputados nenhuma informação falsa de que a gastança, a despesa obrigatória está aumentando demais, que o governo piorou o seu resultado primário. Nós vamos aos números oficiais publicados pelo Tesouro Nacional. Primeiro ponto, senhor presidente, deputado Hildo Rocha, que privilégio para mim tê-lo aqui hoje na presidência desta casa. Primeira coisa, o que é que o mundo inteiro examina? A despesa do governo como proporção do PIB. O que é o PIB? É o tamanho da economia, é o Produto Interno Bruto. Pois bem, em 2024, a despesa do governo, despesa primária sobre o PIB, era da ordem de 18,67. Um número que, inclusive, o governo já chegou até 19,25, né, no passado, 5, 6 anos atrás. Pois bem, 18,67. Para quanto foi esse percentual, ou seja, a despesa primária do governo como proporção do tamanho da economia, do PIB? Muito simples. Esse foi aumentado de 18,8, ou seja, 18,67 para 18,8. Praticamente estabilizou-se a despesa primária do governo e, além disso, é bom dizer que em 2025, para dar esse leve, olha o esforço no controle e na elevação da receita, para que a gente possa deduzir com fidelidade o que é que aconteceu. Em 2025, o governo federal pagou, além do valor normal que a emenda constitucional diz que ele tem que pagar de precatórios, ele pagou, além daquele valor, 42 bilhões de reais. Ou seja, ele pagou mais do que a do ano passado. Portanto, a despesa primária foi cair e não aumentar se a gente retirar esses 42 bilhões pagos, né, pagos em 2025 e não pagos em 2024. Portanto, quem falar que a despesa primária aumentou, não sabe absolutamente nada do que está dizendo em relação ao governo federal. Mas não para por aí. Despesa obrigatória do governo. É importante a gente falar isso. Aquilo que o governo não pode deixar de pagar, que a gente chama no linguajar orçamentário de despesa obrigatória, e aquelas livres de qualquer decisão, o governo pode usar onde quiser, chamamos de despesa discricionária. Pois bem, a despesa obrigatória, 17,1% em 2024, 17,1% como proporção da economia. E em 2025, 17,1% também, o mesmo valor, não aumentou nada. Para dizer que não aumentou, 17,12% para 17,19%, 0,07%, ou seja, quase nada. Ela aumentou, diferentemente do que nós ouvimos por aqui. Aumentou isso, aumentou aquilo. Eu não estou nem tratando da receita, para depois não falarem que a receita cresceu demais, por isso que o resultado em 2025 foi muito melhor do que o resultado em 2024. Não estou nem falando nisso. Estou pegando o total da despesa como proporção da economia. E além disso, o percentual da despesa é discricionário, ou seja, o valor livre para o governo escolher aonde quer gastar, que diziam que em 2025 estava falido, ele vai falir, o governo brasileiro vai falir, porque está pagando juros da dívida pública exorbitantemente. R$1 trilhão, o Brasil não aguenta 5 anos. Estou falando hoje aqui, ainda do começo de 2026, que daqui a 5 anos o governo não conseguirá pagar R$1 trilhão de juros, que esse sim é o maior componente de despesa, e eu desafio quem me disser o contrário do que está colocado. Porque não adianta dizer, porque teve um déficit primário de 40 bilhões, 38 bilhões, vai justificar a maior taxa de juro real do mundo. Não há explicação técnica para isso, uma despesa, um déficit de 40 bilhões, justificar a maior taxa de juro real do mundo, maior do que a Rússia, que está em guerra, maior do que Israel, que também em guerra, enfim, é só para que a gente possa contextualizar. Por fim, senhor presidente, eu gostaria de concluir o raciocínio, que a despesa, portanto, como eu estava falando, a despesa livre ou despesa discricionária, que aumentou de 1,56
para 1,61. Ou seja, o governo ficou mais à vontade na escolha das despesas que ele realmente poderia fazer. Portanto, é equivocado. Todas as matérias que saíram esse ano sobre despesa obrigatória e despesa discricionária estão todas furadas. Queria, senhor presidente, divulgar na Câmara dos Deputados. Parabéns pelo vosso pronunciamento, o novo deputado Mauro Benevides Filho.